Olá, dedicada aluna e dedicado aluno. Tudo bem com você? Eu sou o professor Leandro Guimil. Esse é o meu sinal. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar e aprender mais sobre o mapa de Manaus. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para analisar a área territorial urbana do município de Manaus, estado do Amazonas, compreender as diferentes formas de representar a cidade de Manaus no mapa, reconhecer os principais limitadores para a expansão do perímetro urbano de Manaus, estado do Amazonas. A partir de agora, eu e você iremos refletir com mais detalhes sobre a ocupação territorial do município de Manaus. Portanto, mantenha-se aqui, com muita atenção. Antes, você deverá ler uma notícia do jornal O Território Geográfico. É o jornal pedagógico de geografia do CENTEDES Manaus. Vamos ler juntos? Pronto! Já podemos começar a leitura. Fique atento. Vamos começar com o título. Campanha antirrábica da Prefeitura de Manaus iniciará em novembro na zona rural. É isso mesmo que você leu. Os animais da área rural de Manaus estarão sendo vacinados. Vamos continuar lendo. Subtítulo. A campanha de vacinação para a proteção de cães e gatos acontece todos os anos. Na rodovia AM010, a campanha vai abranger a área até o quilômetro 80, limite com o município de Rio Preto da Eva, em Manaus, é claro. Após a leitura dessa notícia, podemos afirmar que as ações de assistência e campanhas públicas municipais para a saúde e prevenção de doenças seguem um critério de organização territorial entre as diferentes áreas do município de Manaus, estado do Amazonas. Essas diferentes áreas são conhecidas como zonas. Para aprender mais sobre o que é zona, vamos definir alguns pontos sobre esse tema. Zoneamento municipal. Em algumas regiões do Brasil, como a região norte, onde Manaus está localizada, os municípios podem ser muito extensos, isto é, ele vai além das áreas ou perímetros urbanos onde normalmente mora e trabalha a maioria das pessoas. Observe, ao destacarmos a zona urbana de um município, é possível notar que essa área é apenas uma parte do território municipal. Isso ocorre também com a área que chamamos de zona urbana do município. Normalmente, na região norte do Brasil, essa área rural é mais extensa, como podemos perceber na imagem de destaque. Portanto, os municípios na região norte também são compostos por essas duas zonas, urbana e rural. Muito bem, dedicada e dedicado aluno. Nessa nossa aula de hoje, daremos destaque exclusivamente à nossa região. Mas veremos em outra oportunidade que em outras regiões, como a Sudeste, que é a mais desenvolvida economicamente do Brasil, podem ocorrer fenômenos opostos, isto é, os municípios possuem perímetros urbanos mais desenvolvidos que a zona rural. Entretanto, vamos nos concentrar a partir de agora no município de Manaus, é claro. Temos alguns exemplos para ajudar a ilustrar esse processo. Vamos perceber que, de uma mesma ótica, podemos produzir diversas representações e mapas de Manaus. Observe esse primeiro mapa na tela. O título é Bairro e Zona de Transição. É um mapa que serve para descrever os limites dos bairros do município de Manaus. O objetivo agora é observar apenas o nome dos bairros. Em qual deles você mora? Nessa área em destaque, podemos observar maior concentração de bairros. Vamos observar bem os mapas que marcam a área territorial e o perímetro urbano. Isso permite reconhecer em qual das regiões moramos.
você será capaz de compreender as diferentes zonas administrativas com a ajuda do nosso próximo exemplo. Vamos lá? O título do mapa é Zona Administrativa e Transição. É um mapa que nos mostra a descrição das regiões ou zonas geográficas da cidade de Manaus. Nos mostra também como os bairros nesta cidade são organizados administrativamente por zona. São eles: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste. Nesse próximo mapa, vai informar os limites das áreas ou zonas urbanas do município de Manaus. Isto é, destaca a localização das escolas municipais de Manaus. Vai ficar fácil achar a sua. Vamos lá? O título é Bairro de Manaus, Escolas Municipais e Zonas de Transição. Observe que o perímetro urbano é onde está concentrado a maioria das escolas, pois é onde reside a maioria das pessoas. No limite oeste, podemos observar apenas 2 escolas ribeirinhas, isto é, as escolas que atendem as comunidades ribeirinhas dessa localidade. Mais a oeste, no limite sudeste, temos outras 2 escolas ribeirinhas. As escolas ribeirinhas usam os rios como estradas e dependem do transporte de barcos para levar os professores e os materiais escolares, inclusive os alunos. Em qual delas você estuda ou estudou? Aposto que já localizou a sua. Você pode estar se perguntando agora: existem várias possibilidades de conhecer lugares estudando os mapas? Sim, dedicado e dedicado aluno. São muitas possibilidades que podemos observar a partir do território de Manaus, estudando os mapas. Iremos observar um mapa que destaca a interligação entre os bairros. Vamos lá? O título desse mapa é Logradouros. Ele é usado para descrever as rodovias, vias, ruas, pontes, rios e até igarapés. Notem que no local de destaque não é possível observar nenhuma rodovia, pois não faz parte da zona ou perímetro urbano de Manaus. Eu sei que você está percebendo a cidade de Manaus com outro olhar agora. Um mapa que contém informações de Manaus e que destaca a sua área territorial nos permite reconhecer melhor e de uma forma organizada como pensa o prefeito da cidade, por exemplo. Agora, seguimos com mais um mapa de Manaus. O título desse mapa é Bairro e Zonas de Transição. É possível notar, desta vez, a cobertura vegetal das áreas rurais que estão incluídas em áreas de floresta. O ponto de observação do mapa é idêntico ao anterior, mas com informações diferentes, como a da zona de transição entre o perímetro urbano e o verde da floresta. Podemos observar também até o Encontro das Águas, um famoso ponto turístico aqui de Manaus, que, caso você ainda não conheça, peça aos seus pais ou responsáveis levá-lo para conhecer. Juntos, esse lugar maravilhoso da natureza. Ao observarmos esse detalhe no mapa, temos uma informação complementar para você. Venha comigo. Você sabia por que usamos esse termo, o Encontro das Águas? É para descrever o ponto em que os rios Negro e Solimões unem-se para formar o Rio Amazonas. O Rio Negro carrega uma cor densa e escura, por causa dos altos níveis de decomposição de vegetação que possui. Sua temperatura é quente e seu deslocamento é lento. Já o irmão Solimões leva muitos sedimentos, formando a cor marrom barrenta.
é bem mais rápido e frio que o Rio Negro. Por isso, eles levam muito tempo para se misturarem totalmente, como podemos observar pelas setas na imagem. Veja que incrível, amiguinho, essa obra maravilhosa da natureza, e tão pertinho de você e de mim. Entretanto, várias pessoas do mundo inteiro vêm ou já vieram para vivenciar esse fenômeno natural. A melhor época para fazer esse passeio turístico é entre janeiro e julho, quando os rios estão no período da cheia. Você sabia também que o nosso imponente Rio Negro exerce muita influência aqui em nosso município? O Rio Negro é um limite geográfico natural, isto é, determina onde acaba o município de Manaus e começa outro. Os limitadores para a expansão do perímetro urbano de Manaus funcionam como uma barreira natural, evitando que ocorra construções nesse local. Os principais limitadores no município de Manaus são as áreas de floresta e proteção ambiental, pois estas áreas são limitadoras ambientais naturais, a leste e oeste do território de Manaus. Esses limitadores melhoram a qualidade de vida, ajudando a proteger os animais, as florestas e as nascentes dos rios. O outro limitador importante é o Rio Negro, que naturalmente inibe a expansão urbana na região sul do município. Mas isso pode ser usado de outra forma, positiva, para o transporte fluvial, turismo e lazer aquático, por exemplo. Parabéns para você que acompanhou até aqui essa nossa aula. Temos certeza que você não só gostou, mas aprendeu muito com o assunto explanado de hoje. Continue comigo, pois agora vamos exercitar nosso conhecimento. Não esqueça de parar o vídeo, se necessário, para o seu melhor entendimento. Agora chegou a hora da atividade. Atividade 1. Os territórios municipais são compostos por duas áreas ou zonas. Quais são elas? Vamos para a opção A, dentro e fora. Opção B, leste e oeste. Opção C, norte e sul. Opção D, urbana e rural. Vamos lá, alguns segundinhos. Vamos para a resposta correta. Muito bem, letra D, urbana e rural. Com certeza você sabia essa. Atividade 2. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. Vamos observar as palavras. São elas: território, Manaus e área. Vamos ler o nosso texto para o nosso melhor entendimento do encaixe das palavras. Vamos lá. De uma mesma ótica, podemos produzir vários mapas de espaço. O mapa que destaca a espaço urbana e rural de Manaus nos permite visualizar o espaço de forma organizada. Muito bem, vamos agora ler o texto preenchendo as palavras corretamente. Vamos lá. De uma mesma ótica, podemos produzir variados mapas de Manaus. O mapa que destaca a área urbana e rural de Manaus nos permite visualizar o território de forma organizada. Atividade 3. O Rio Negro exerce influência importante na área de Manaus, isto é, determina onde acaba um município e começa o outro. Podemos dizer que ele é um limite. Temos a opção A, limite artificial. Opção B, limite geográfico natural. Opção C, limite gráfico. Opção D, limite digital. Vamos lá, alguns segundinhos. Tenho certeza que você vai acertar essa. Vamos para a resposta correta.
Muito bem! Limite geográfico natural, letra B. Tenho certeza que você acertou. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a nossa hora da revisão. Hoje, você aprendeu que, em algumas regiões do Brasil, como a região norte, as áreas ou perímetros urbanos são menos extensos que a zona rural municipal. Já na região sudeste, podem ocorrer o fenômeno oposto, isto é, os municípios possuem os perímetros urbanos mais extensos que a zona rural. Vimos também que, de uma mesma ótica, podemos produzir diversas representações e mapas de Manaus. O mapa, que destaca a zona urbana e zona rural de Manaus, nos permite reconhecer uma perspectiva organizada do território. Foi possível, também, entender que os limitadores para a expansão do perímetro urbano de Manaus funcionam como uma barreira natural, evitando que ocorra construções nesses locais, como o Rio Negro ao sul e as áreas de floresta e proteção ambiental a leste e oeste. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim, ajuda-nos a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está em constante transformação. Dedicada e dedicado aluno, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!